joias? Como é que vocês estão? Cadê vocês? Vamos vindo aqui, vamos aparecendo. Tem pouca gente, tem poucos seguidores online. Meu Deus do céu, tem menos de 15 pessoas. Como é que a gente vai fazer essa live? Bora! Ah, Fafá tá aqui, Simônia também, Valdete. Meus amores, vamos conversar um pouco aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Eu tô tomando um cafezinho. Gente, eu tô muito fuso Brasil. Então, assim, eu sei que vocês podem falar assim, não. Lá em Portugal são 10h30 da manhã, mas pra mim são 6h30. Por quê? Porque eu durmo e acordo no horário de vocês. Por quê? Porque minha vida é estar com vocês. É fazer os atendimentos. Gente, o brinco tá torto. Peraí, deixa eu arrumar ele, que ele já é grande, né? Se ficar torto, fica estranho. Karina, bom dia. Bom dia pra vocês que estão aqui. Hoje é um dia muito interessante, assim. Já começamos, né, Val? O dia pensando sobre as novidades, sobre as coisas que estão rolando. Tem esse novo aplicativo agora, né, que tá rolando. Deixa eu até ler o nome que eu esqueci. Eu acho, cadê? Threads? Acho que é Threads, né? Então, cadê? É o Threads. Então, eu já aderi e a minha opinião é a seguinte: não tem como resistir ao que está acontecendo no mundo. Estamos entrando na era da informação rápida, as inteligências artificiais estão aí, novos aplicativos virão e a gente tem duas opções: ou a gente se isola, disso tudo, ou a gente usa isso a nosso favor. É a minha opinião. Qual a opinião de vocês? Vocês já têm alguma opinião? Então, olha, eu não tenho medo de inteligência artificial, não por enquanto. Não tenho medo de novos aplicativos, a gente só precisa entender para que eles servem. E eu achei muito interessante essa coisa do Threads, sabe? Porque é um lugar para bater papo, é um lugar para a gente discutir, para a gente falar, para a gente levar a nossa visão de mundo, né? Então, eu já entrei, já aderi ontem mesmo, né? Hoje já fiz a minha primeira postagem. Estou animada, estou pensando assim: usar com inteligência as ferramentas, exatamente, Val, usar a nosso favor. Por quê? Porque tem um monte de gente aí sem consciência nenhuma que vai usar isso para as suas mudar ou modelar a mentalidade das pessoas, né, a favor daquilo que acredita. Então, por que nós não vamos nos manifestar? Por que nós também não vamos lá e trabalhar e batalhar em todos esses aplicativos, seja Instagram, Facebook, seja agora o Threads, seja o próprio Twitter, né, que agora tá meia boca lá, com algumas restrições. E aí, por que a gente não vai usar isso a favor da nossa missão? A favor, né, de construir essa consciência. Então, ao meu ver, gente, é isso. Tem muita gente fazendo teoria da conspiração, porque vai pegar... Gente, aqui em Portugal, na União Europeia, não tem o Threads, tá? Por quê? Porque aqui tem uma lei muito rigorosa sobre a captação de dados das pessoas, entende? Até o Zuckerberg tomou uma multa, acho que de mais de, não sei, 2 bilhões aqui na União Europeia por conta, acho que do Facebook, eu não sei o que foi. Tem pouco tempo. Ele foi julgado e foi condenado e pagou uma multa altíssima. Por isso que o Threads não vai entrar aqui. Por quê? Porque você vai liberar, assim, eles vão fazer pesquisa, vão rastrear seu comportamento. Só que, gente, o próprio telefone, ele já faz isso. Entende? Tudo isso já está acontecendo, o Google já faz isso. A gente está aqui conversando e o telefone está desligado e daqui a pouco aparece uma propaganda de alguma coisa que você
falam, mas eu estava conversando disso aqui, o telefone estava desligado, como é que agora tem uma propaganda dessa mesa que não sei o que, mesa com cadeira, porque eu estava falando que eu queria comprar uma mesa. Isso já está acontecendo. Então, a gente precisa entender o seguinte: nós não podemos nos calar. Nós que estamos aqui para fazer um ganho de consciência, que somos terapeutas ou que somos caminhantes aí no sentido do autoconhecimento, porque aqui no nosso grupo tem terapeutas e pessoas que estão somente fazendo o caminho do autoconhecimento, não tem problema. O importante é o seguinte: se você que está fazendo o caminho da consciência, do ganho de consciência, fica calado, quem é que vai falar por você? Não é? Então, vamos pensar assim, não tem jeito, aí tem tudo a ver com o que a gente falou ontem sobre fluxo, sobre não resistência, não é? O que é essa não resistência? Eu não vou resistir ao aplicativo, eu vou entrar no aplicativo e vou fluir no aplicativo. Entende o que eu estou querendo dizer? E aí a gente vai fluindo, para quê? Para que a gente possa expandir. Então, sem resistir, eu vou lá e vou fluir. Não vou entrar, tem gente falando um monte de coisa. Parece, a Val falou um negócio que eu também ouvi na internet, que é: se você quiser apagar a conta do Threads, você acaba apagando a conta do Instagram também. Eu só ouvi algumas pessoas falando, alguns vídeos disso, mas eu ainda não procurei informações. Mas eu falei, ainda que seja isso, se essa rede social não me interessar, eu deixo ela parada, tá tudo certo, entende? Se eu achar que não é legal, é só eu não usar. E eu fico usando só o Instagram. Então eu não quero complicar isso na minha cabeça. A Fá colocou aqui: eu gostei porque dá para publicar textos grandes. Sim, e é um lugar para discussões, né? Então, você que já está lá, eu fiz uma pergunta lá sobre e perguntei o posicionamento, vai lá e responde, interage lá um pouquinho com a gente, também no Terapia em Ação lá do Threads. Por quê? Porque assim a gente vai criar a nossa comunidade, a nossa visão. A gente vai conseguir criar a nossa forma de ver o mundo lá dentro também. Entende? Então eu acho que esse é o posicionamento, não é o posicionamento de isolamento. Esse posicionamento de isolamento é aquele, sabe, tipo assim, o pessoal da igreja que fala, o pessoal do mundo, não anda ali não escuta a música do mundo. Como é que eu vou mostrar o meu cristianismo se eu não ando no mundo, se eu não tô com as pessoas do mundo, não é? Então, se você tá no mundo, anda no mundo, flui no mundo, mas leve sua mensagem, expandir. Isso mesmo, Val. A gente não tem que ter medo mais de nada. Nosso coração tem que estar corajoso, a gente tem que estar firme e a gente vai usar o veículo para levar a nossa mensagem. Eu quero ver você lá, Val, falando de Deus, falando de espiritualidade. Ideia, que saudade, mulher! Falando de Deus, de espiritualidade, falando de expansão de consciência. Por quê? Porque pessoas precisam ouvir o que você tem para dizer. Pessoas precisam ouvir o que a Deia tem para dizer. Pessoas precisam ouvir o que eu tenho para dizer. E a gente precisa falar porque a gente tem uma tribo. Existem pessoas que estão esperando para ouvir o que você tem a falar, o que eu tenho a falar. Então a gente tem que falar, né? A gente tem que abrir nossa boquinha abençoada e falar, e colocar para jogo, e colocar para o mundo. Ontem, eu falei para vocês que nós íamos falar um pouco sobre sexualidade hoje. Eu queria trazer um pouco essa questão, falar um pouco desse feminino, né? Falar um pouco dessa área da nossa vida que às vezes é tão silenciosa que a gente acaba não compartilhando com ninguém, porque tem a ver com os nossos desejos, com as questões do nosso corpo, tem a ver também com muitos traumas, muitos bloqueios que nós passamos durante toda a nossa vida, né? E existe muito tabu, existe muito preconceito, pré-concepção sobre sexualidade feminina, sobre sexualidade no geral, sobre o nosso posicionamento no mundo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso porque isso tem tudo a ver com o nosso posicionamento, inclusive no mercado de trabalho. Como assim, né? Como assim, Gel? Você diz isso, que isso tem a ver com o nosso posicionamento no mercado de trabalho. Tem tudo a ver. Por quê? Porque o feminino, ele existe para exatamente fluir. Então tem tudo a ver, olha, os assuntos vão todos se conectando, né? O prazer feminino, ele é um prazer fluido.
O prazer feminino, ele é um prazer intenso e fluido. Ele acontece na entrega, né? Ele acontece quando eu simplesmente me abandono. E nós já falamos isso, né? Que o orgasmo, tanto para o homem quanto para a mulher, é uma pequena morte. O verdadeiro orgasmo, né? Quando eu realmente consigo ter uma conexão física e emocional com o meu parceiro, quando eu tenho um orgasmo, esse orgasmo é uma mini morte, é uma espécie de abandono, é uma espécie de total falta de controle. E que muitas pessoas não chegam nesse lugar, não chegam nesse orgasmo intenso, justamente pelo medo, justamente por terem muita dificuldade de abandonar o controle, né? Então eu vou compartilhar uma coisa com vocês sobre a minha experiência. Eu sou rígida com masoca, né? Predominantemente rígida com masoca, tem um pouquinho de psicopata, mas muito pouco. É basicamente rígida com masoca. O que acontece? Eu sou uma pessoa que passei a vida sendo extremamente rigorosa. Isso é bom, isso é ruim, isso pode, isso não pode, isso é feio, isso é bonito. E isso fez de mim uma mulher com muita dificuldade de ter prazer, não é? Então o que acontece? Eu não me masturbava, eu não conhecia o meu corpo, eu achava que não podia, tinha medo de perder o controle, eu tinha medo porque eu sentia que havia um alto índice de excitabilidade no meu corpo, mas eu ficava assim, e se eu sair e ficar com um cara? E se eu ficar com outro? E se eu transar com um? E se eu transar com outro? O que vão falar de mim? Eu tinha muito essa preocupação, né, com a minha reputação, o que as pessoas vão falar de mim, eu vou ser a vagabundinha, a putinha da turma, e esses termos eram usados na minha época, né, de adolescente, de jovem. Então, eu tinha uma rigidez muito grande com relação à expansão da minha sexualidade. E isso foi muito ruim para mim. Foi muito ruim por quê? Porque eu me tornei uma mulher extremamente masculina profissionalmente falando. Eu abafei todo esse feminino. Eu peguei toda essa fluidez do meu feminino e isso se reflete, gente, diretamente no nosso processo de interação com o mundo, com a nossa forma de ganhar dinheiro, com a nossa forma de ir para a vida. Então eu estou trazendo a minha experiência. Existem outros tipos de experiência. Isso me tornou uma mulher extremamente rigorosa no trabalho. Foi excelente, por um lado, porque eu sempre entrava nas empresas desde muito nova e já ia para cargos de chefia. Trabalhava muito, extremamente workaholic e esquecia daquela parte do feminino que é desfrutar, né? Que é descansar, que é se entregar. Quando eu falo feminino, eu não estou falando só o feminino em mulheres, tá, gente? A gente tem que compreender que nessa questão de feminino e masculino, feminino é dentro, masculino é fora. Isso em homens e em mulheres. Existem mulheres com o masculino ferido, existem mulheres com o feminino ferido, existem homens com o feminino ferido, existem homens também com o seu masculino ferido. Então isso não é uma questão de dentro ou fora, né? Não é uma questão de ser homem ou mulher, é uma questão de dentro ou fora, tá? Então, uma mulher que tem uma dificuldade de ter orgasmo, ela tem o seu feminino e o seu masculino ferido. Ela não está conseguindo fazer a sua energia sexual subir por todo o corpo, energizar todo o seu corpo. Então, ela ou se torna uma mulher extremamente apática, né, totalmente fechada na sua bolha, ou ela se torna uma mulher, uma vítima de si mesma, ou ela se torna uma mulher guerreirona, mandona, que vai lá e resolve tudo e é a imprescindível. O resultado disso é morte. Que morte? Que tipo de morte? Morte física e morte psíquica. Uma mulher que faz demais, uma mulher que não está conectada com o seu prazer, ela faz, ela não descansa nunca. A única coisa que ela faz é dizer para o mundo quanto ela faz para ver se alguém dá valor para ela. Mas ela não tem prazer. Ela faz, ela tem orgulho, mas não tem prazer. Vocês conseguem sentir a diferença entre ter orgulho e ter prazer? Eu me orgulho de ser quem eu sou, mas isso não significa que eu estou tendo prazer. Eu queria que você fechasse seus olhos um minuto aí e perguntasse dentro do seu coração: eu sou uma mulher que faço muito ou eu sou uma mulher que me abandono?
As duas estão com a sua energia sexual bloqueada. Então vamos fazer uma autoanálise. Eu sou uma mulher que me abandono, que não cuido de mim, que não cuido da minha jornada, que estou totalmente projetada no masculino externo, vendo todo mundo ter sucesso e estou aqui quietinha. Ou eu sou a guerreirona que estou exausta, que não aguento mais e estou indo para lá e para cá. Ou eu sou aquela mulher que já conseguiu integrar essas energias masculina e feminina e ter prazer sexual e ter prazer na vida. Eu não quero que você coloque aqui no chat, tá? Não precisa. Mas eu queria que você fizesse essa reflexão. Quem sou eu? Eu sou uma mulher que consigo equilibrar a minha agenda, eu tenho tesão na vida, eu tenho força, eu tenho vontade de ter os meus sonhos, os meus projetos, eu estou caminhando, eu estou executando, mas eu também estou descansando? Porque sabe, tanto essa guerreira quanto essa donzela, que são mulheres que não têm contato com a sua energia sexual, que não têm contato com o seu prazer, com a sua sexualidade, tanto uma quanto a outra, estão num estágio de imaturidade. Elas não passaram da sua adolescência. Entende? Porque ou eu sou a boazinha que faço tudo que papai e mamãe quer para que as pessoas me aprovem, ou eu sou a rebelde. Na verdade, a guerreira, ela é uma rebelde. É a rebelde sem causa, né? Ela tem lá as suas lutas, né? Ela é partidária, ela é panfletária, ela tem opiniões. Então, se alguém dá uma opinião diferente da dela, ela, não, mas eu tenho que falar, porque eu não aguento, eu tenho que dizer, eu tenho que defender a minha ideia. E essa guerreira, ela é ainda um estágio feminino de maturidade psíquica baixa. Ela ainda está vivendo o seu processo de adolescente, tá? Então é importante que você tenha ideia. E o que isso tem a ver com o prazer? Tudo. Porque a adolescente ainda está se conhecendo, ela está conhecendo o seu corpo. A adolescente ainda não tem o orgasmo da morte, ela não tem essa entrega, ela não conheceu ainda o verdadeiro amor, ela ainda não tem aquele parceiro. Então, olha, está tudo conectado. Se você tem 50 anos, você pode ainda estar vivendo como donzela ou como guerreira. E você ainda não encontrou esse lugar de libertação sexual. Você ainda não encontrou a libertação desse fogo interno. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Não precisa se posicionar, eu me sinto assim, assado. Se alguém quiser compartilhar, pode compartilhar, porque esse é um assunto muito íntimo. Mas coloca um coração, alguma coisa para eu saber que vocês estão gostando do que eu tô falando, que tá fazendo sentido. Vamos compartilhar aí comigo, por favor, nessa sexta-feira incrível. O que vocês acham do que eu tô dizendo? Tá fazendo sentido para vocês? Tá sendo bacana? Eu quero poder desenvolver um pouquinho mais o tema. O que vocês estão achando? Tô esperando. Tô tomando um negocinho aqui. Café e kombucha, gente. Que bom que vocês estão curtindo. Então, essa integração desse feminino com esse masculino e essa liberdade sexual, quando eu consigo atingir, é quando eu posso dizer assim, agora eu sou uma mulher. Agora eu sou uma mulher que não tenho o masculino como inimigo, nem tenho o masculino como superior a mim, tenho uma boa relação com o masculino que habita em mim, tenho uma boa relação com o masculino que habita fora em mim. O meu masculino serve a mim, e serve ao mundo. E o meu feminino serve a mim e serve ao mundo. Onde eu consigo, então, interagir com o meu parceiro. E aí, bom dia, cheirosa Glauce. Eu consigo interagir com o meu parceiro, eu consigo interagir com a minha parceira, e eu consigo, então, vivenciar as pequenas mortes, e eu começo, então, a amadurecer essa psique. Muita gente fala assim, mas eu tenho orgasmo, eu tenho orgasmos maravilhosos. Eu posso te dizer que se você tem um comportamento de guerreira ou de donzela, você ainda não experimentou a totalidade, tá? E aí tava contando a minha história, né? Eu fui ter o primeiro orgasmo da minha vida aos 39 anos, depois de ter ficado 10 anos casada, né? Eu me casei aos 30, 28, 29 e me separei, e aí que eu fui começar a me permitir, entende? Me permitir ter experiências, começar a olhar para o meu corpo como algo sagrado,
entendendo que não havia nenhum problema em soltar. E tudo que a gente vem falando esses dias, né, agora, é sobre essa questão do fluir, do soltar. O sexo é uma grande escola para o ganho de consciência. Por quê? Porque quando eu aprendo a fluir sexualmente, quando eu aprendo a fluir orgasticamente, quando eu aprendo a viver essas pequenas mortes sem medo, a minha energia de criação e a minha energia de fazer, que é a Kundalini, ela vai subindo e permeando todos os meus centros energéticos, trazendo cura, né, para todos os traumas, trazendo equilíbrio para a forma como eu me relaciono com o mundo. E essas energias maduras, elas vão crescendo e o que? Chegando até o meu centro de poder, né, me ligando através do chakra coronário com a energia do universo. Então, por isso que é tão importante a Kundalini, a energia sexual, porque ela faz essa ligação entre corpo físico e átmico, que é a nossa ligação com o espiritual. E a gente tem muito medo dessa ligação. A gente normalmente deixa a energia chegar só ao máximo ao plexo solar. Quando a gente consegue amar alguém de verdade, a gente deixa essa energia chegar ao coração. E quando a gente está com alguma conexão, quando a gente começa a abrir, né, a nossa conexão espiritual, aí sim essa energia sexual pode passar e permear então pelo seu laríngeo, permear pelo seu terceiro olho e sair pelo seu chakra coronário. Mas a gente precisa começar pelo básico, né? O que é o básico? É começar a tirar da nossa mente as preconcepções sobre essa entrega. E isso é amadurecer. Então eu tenho que começar a perceber assim, o quanto eu estou ainda na adolescente. O quanto eu ainda lido com o meu corpo como uma adolescente, como uma donzela ou como uma guerreira. O quanto eu ainda estou militando com o meu corpo. O quanto eu ainda estou dizendo meu corpo, minhas regras, você longe de mim, eu longe de você, eu uso o seu corpo, você usa o meu. Sabe quando que essas mulheres vão ter um prazer orgástico que realmente faça uma conexão espiritual? Nunca. Porque não há permissão. Não há permissão para juntar o feminino e o masculino de um corpo com o outro, né? Então, essas mulheres vão ficando cada vez mais militantes, cada vez mais ou apáticas, né? Que a gente fala, poxa, essa menina não tem energia nenhuma. Você olha aquela pessoa sem brilho, é a donzela. Ainda está na adolescência esperando o papai autorizar ela fazer alguma coisa com aquele corpo, né? Então, e por outro lado tem as militantes, né? E essas militantes acabam usando o corpo da forma que querem. Ou, como eu, quando tenho um temperamento muito rígido, porque eu sempre fui militante, mas eu era uma militante tradicional. Então, que a mulher tem que ser, porque eu fui criada assim, a mulher tem que ser direita, porque não pode, porque senão vai ficar com fama. E eu tinha aquilo muito bem instalado, meu pai instalou muito bem esses softwares na minha cabeça, de que eu não podia me comportar como uma vagabunda, né? Então, eu militava por isso. Eu militava por ser essa mulher certinha, que ia encontrar um homem certinho para me valorizar, né? Bloqueando toda essa energia sexual. Então, só aos 39 anos que eu comecei a me relacionar e tive um relacionamento de mais ou menos de 1 ano e meio, que foi extremamente tóxico por um lado, mas que foi uma abertura de portas nessa área da sexualidade, onde eu entendi o seguinte, eu tenho que me permitir, eu preciso experimentar, eu preciso entender o que é isso. E aí a jornada começou, né? Então foram alguns anos, né, dos 39, agora eu já tô com 50, nesse processo de liberar essa energia, de entender. E aí quando eu tive realmente aquele primeiro orgasmo, que foi esse orgasmo da morte, né, da pequena morte, onde meu corpo reagiu de diversas formas que eu nunca tinha me permitido antes, eu comecei a entender a força de não reter, a força de fluir, a força de me entregar como eu fazia no mar, não é? Lembra do que a gente falou da não resistência do mar? O mar era o único lugar na minha vida em que eu me permitia ter momentos de não resistência, tá? E para vocês verem o quanto isso é sério, né, eu estou compartilhando um pouquinho aqui com vocês. Ontem eu fiz o meu retorno no meu ortopedista e eu fui para ver o ombro e aí descobri que eu estou com um problema grave de coluna. E aí ele mostrou a minha ressonância, ele falou assim, a sua cervical ela é tão reta
tão reta, isso é tão anti-anatômico, e agora ela, além de estar reta, ela está fazendo um movimento ao contrário do que ela deveria fazer. O que é isso, gente? É um corpo em processo de rigidez. Todos os processos que eu passei na minha vida me levaram para uma rigidez tão profunda que o meu corpo, hoje, aos 50 anos, está vendo o resultado de uma pessoa que não deixou a energia da vida fluir pelo corpo. Entende? Não deixou a flexibilização, não se entregou, porque a única resposta que a minha cabeça tinha a todas as adversidades do mundo era resistir. E quando você resiste, ó, a porrada vem, você pode aguentar durante um tempo. Pensa num muro, ele vai, ó, levando porrada. Você tá resistindo, ele vai levando porrada. Chega uma hora que o muro cai. Então imagina essa coluna, né, dessa característica masoquista que a gente estuda nas 5 feridas da infância. Uma pessoa que precisou resistir. E aí não tem como a energia sexual fluir. Eu estou trazendo o meu exemplo. Pense em você. Ou você resistiu de menos, deixou que todo mundo passasse por cima de você. É a guerreira e a donzela. As duas vão machucar o seu corpo. As duas vão machucar a sua psique, a sua saúde mental. As duas vão trazer esse desequilíbrio. Quando, na verdade, o que a gente precisa é simplesmente dizer o seguinte: ok, vida, eu aceito tudo que veio, eu aceito tudo que veio de você e eu vou olhar para mim, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha criança interior, eu vou cuidar da minha adolescente, eu vou cuidar do meu masculino, eu vou cuidar do meu feminino, eu vou amadurecer o meu feminino. Eu vou cuidar desse feminino para que ele amadureça, para que ele cresça, né? Então, eu trouxe uma coisa muito legal aqui que diz o seguinte: a tua sexualidade não existe somente para te agradar. A tua sexualidade comunica-te desafios, desequilíbrios, potencial, força, criatividade e cura. Ela não combina com medo, vergonha, culpa ou rancor. Ela é expressiva, calorosa, inclusiva. Não depende do teu gênero ou orientação. Pode mudar ao longo da tua vida. É um meio de ligação com tudo. Tem algumas especificidades. A tua sexualidade oferece maestria do teu corpo através dos ritmos, ciclos e apetites. Oferece-te uma aceitação, antes nunca experimentada, que é o amor próprio. É composta por várias vertentes: humana, biológica, cultural, cerebral e visceral. Define-se presa no passado, mas floresce com a novidade em ti. Então, hoje, a sua sexualidade, ela está definida e presa no passado, como de todas nós. Mas existe uma oportunidade a cada dia, né, de você florescer em novidade de vida, trabalhando em cima dessa sexualidade, olhando para ela de outra forma, olhando para ela como um caminho de crescimento e ganho de consciência e elevação espiritual. A sua sexualidade, ela não existe só para te divertir. A sua sexualidade existe para você crescer, existe para você ganhar consciência, para você curar traumas. A energia da sua sexualidade existe para você ser produtiva, para você ser frutífera, para você ir para a vida junto com a sua energia masculina do fazer, né? Você ter a energia, a vitalidade, a possibilidade de maternar os seus sonhos e projetos através da sua sexualidade. E a pergunta que eu quero te fazer: há quanto tempo você não tem um orgasmo? Ou qual a qualidade do seu orgasmo? Como é o seu prazer? Essa forma de entender esse prazer, entender esse orgasmo, ele vai se refletir na forma como você lida com a vida. Você é aquela pessoa que sai e desfruta. Você tem os seus momentos de paz. Você tem os seus momentos de desfrutar com a sua família. Você, quando para de trabalhar, você para de trabalhar. Você, quando para de atender um paciente, você deixa aquilo lá e só abre aquela gaveta na próxima sessão. Você é aquela pessoa que consegue ter prazer tomando um banho, sentindo aquela água gostosa no seu corpo. Você se permite
né? Ter uma noite boa com o seu parceiro? Você realmente se entrega? Você realmente já viveu uma pequena morte? Você se toca? Você se conhece? Você brinca com você mesma? Né? Você tem esse carinho com o seu próprio corpo? Ou você é viciada no seu próprio corpo? Porque tudo precisa de medida. Todo prazer precisa ser leve. Então, ai, Gel, mas eu super me masturbo, eu cuido de mim, não preciso de homem pra nada. Oi, donzela. Não, oi, guerreira. Não é? Eu não preciso de homem pra nada. Não, eu faço comigo mesmo, eu não preciso de nada. Não precisa? Tem certeza? Ou será que isso não é um medo de se entregar? E aí você faz só com você? E é um prazer leve ou é um prazer agoniante? Quando você se toca, que você vai chegar no orgasmo, aquilo flui com leveza? Ou você precisa pensar em pornografia? Você precisa forçar? Você sente o corpo todo contraído? É quase que uma agonia? Ou é um prazer fluido, leve? Aquele orgasmo vem e você se solta e aquele prazer chega no teu corpo como uma onda de calor. São perguntas que eu quero que você se faça hoje. São perguntas que eu gostaria que você fizesse hoje para você. E se você gostou desse tema, e se você gostaria que eu fizesse a Semana da Mulher, para falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria que você colocasse na gravação desse vídeo. Já estou interessada em saber mais sobre esses assuntos femininos. Se você estiver interessada, coloca na gravação do nosso chat ou coloca aqui também para eu saber que você já se interessou, porque aí eu vou preparar um conteúdo especial. Uma semana de assuntos femininos, falando sobre sexualidade, falando sobre energias, falando um pouquinho sobre a donzela e a guerreira, trazendo ferramentas para a gente amadurecer. Eu não sei se te interessa. Se te interessar, coloca aí, tá bom? Põe aí pra gente. E agora, então, eu vou tirar uma cartinha pra gente aqui, né? Vamos tirar umas cartas. Vamos ver como anda esse nosso lugar, né? Esse nosso lugar aqui. Vamos ver. Deixa eu pegar o baralho. Gente, eu tô não vai aparecer? Tô de bermuda. Aqui, vamos ver. Eu quero pegar o oráculo da mulher. Então vamos. Vamos. O pessoal tá colocando aqui que sim, que tem interesse. Que bom. Vamos lá. Eu, antes de tudo, vou tirar o oráculo mágico. Vamos abrir aqui uma mensagem para o dia. Olha que interessante. Uma mensagem que veio pra gente. Fale menos e ouça mais. Fale menos e ouça mais. E isso é uma característica bastante feminina, né? Ouvir, saber ouvir. Saber ouvir tanto o que os outros estão dizendo, mas principalmente saber ouvir a nossa própria voz interna, né? Saber escutar aquilo que o nosso coração está dizendo, aquilo que a nossa consciência está dizendo. Então, fale menos e ouça mais. Didi, depois preciso falar com você. Fui ao médico ontem, hein? Didi, nossa fisioterapeuta, sabe tudo. Tem que compartilhar umas coisinhas com você, mulher. Pra você me dar um alô, pra você me dar uma luz. Vamos tirar aqui uma cartinha do oráculo da mulher. Deixa eu pegar aqui.
a carta que saiu pra gente, a voadora, tá? Então, o que tem a ver a voadora com tudo isso que a gente falou, gente? Com essa libertação desse feminino, com a gente poder olhar para esse amadurecimento da nossa sexualidade. E diz assim: ela sempre vira para dentro das pessoas. Ao romper da alba, ainda antes de matar o bicho, descalça e leve na farpela da noite, fixava os olhos excessivos adentro dos seres e descobria-lhes a invisível interioridade. Rodopiava depois sobre a terra granulosa e a terra arbitrária abria-lhe. Ixi, gente, é uma palavra difícil. E a terra abria-lhe, os seus mistérios e emprestava-lhe sua força, enquanto ela dançava e rodopiava. Iluminada pelas 7 luas, trabalhava sem descanso na arquitetura do sonho, do voo, animada pelo desejo de escapar do mundo fictício e claustrofóbico dos outros. Voava onde os outros rastejavam, criava onde os outros meramente obedeciam. A sua rota inscreveu na linha dos dias a esperança do regresso aos verdadeiros valores. Amor e autenticidade, rejeição da norma, do obrigatório e do gasto. Com o seu passo corajoso no desconhecido, ela abriu os novos horizontes na face baça dos dias. Como Blimunda das 7 luas, concentra o teu olhar de dentro dos seres e da mãe natureza, e se vê verdadeira, e bebe a seiva do espírito, que ele sustentará o teu voo audaz e o teu gesto criador. Blimunda, uma mulher das 7 luas, uma mulher que gera, uma mulher feminina, e eu estou toda arrepiada, né? Porque nós estamos aqui falando justamente dessa liberação, dessa energia da sexualidade para criarmos um novo mundo, para criarmos uma nova expressão de nós mesmas, né? Voando livres, tanto da repressão, né, quanto da apatia, encontrando essa força, né, para que a gente possa fluir, para que a gente possa voar, animando os nossos desejos, né, escapando desse mundo claustrofóbico que a maioria de nós mulheres nos colocamos. Eu aciono aqui e clamo aqui para que você tenha um fim de semana com uma energia no corpo muito profunda. Nós estamos em lua cheia, né? Essa lua que provoca esse feminino, que provoca essa energia de estarmos plenas. Olhe para essa lua, olhe para você, olhe para aquilo que você precisa expandir e transformar. Eu desejo que você viva plenamente a sua sexualidade, que você possa se entregar, fluir, né? Que você não tenha medo do fluxo da vida, que você não tenha medo do orgasmo, que você não tenha medo de se entregar. Eu sei que não é uma coisa fácil, existem muitas dores, e uma das coisas mais impressionantes que eu tenho estudado é que existe uma dor transgeracional que passa de mulher para mulher. E muitas vezes nós estamos com raiva do masculino, não pelas experiências que nós tivemos, mas porque dentro de nós existe toda a dor ancestral, existe toda a dor de todas as outras mulheres da nossa família que foram oprimidas, machucadas, magoadas, espancadas, que sofreram abuso, e toda essa energia fica registrada no nosso DNA. E nós muitas vezes não sabemos por que nós somos tão combativas, né? Ou temos tanto medo do masculino. O masculino não tem culpa. O masculino precisa se equilibrar. Assim como, se nós entrarmos numa era de desequilíbrio da energia feminina, teremos abusos do mesmo jeito. Então, o convite é que a gente não milite nem contra o feminino, nem contra o masculino, mas que a gente faça essa integração, porque somos feitos de energia masculina e feminina. Em todo homem tem uma energia feminina, em toda mulher tem uma energia masculina, em toda mulher tem o ânimos, em todo homem tem a ânima, e essas energias são complementares. Os novos junguianos dizem que dentro da mulher tem ânima e ânimos, e dentro do homem tem ânima e ânimos. Dizendo, e eu acho isso bastante mais coerente enquanto instância psíquica,
né? Temos dentro de nós uma instância psíquica feminina e masculina, homens e mulheres. Então, dentro do nosso próprio inconsciente ainda tem também uma instância feminina que traz essas memórias ancestrais, que traz essa dor que vem e que acaba reverberando, né, na nossa identidade como mulher. Eu quero agora também tirar aqui um pensamento do coração e gostaria que você, se você puder, né, enquanto a gente tira aqui a última mensagem da Louise, que é o do pensamento do coração, eu queria que você fechasse seus olhos por 1 minuto e sentisse uma energia amorosa tomando conta de todo o seu corpo, de todo o seu ser. Respira profundamente. Respira com o peito, a barriga, inflando ao máximo, expirando. E agora você vai imaginar uma bola de luz rosa descendo dos céus, entrando dentro do seu quarto, da sua sala, onde você estiver. E essa bola de luz rosa vai tomar todo o seu corpo, como se fosse uma bola de sabão. Você vai se sentir flutuando dentro dessa bola. E dentro dessa bola rosa, você vai sentir uma frequência de amor muito profunda. Um amor que vai tomando conta de cada célula do seu corpo. Você vai ouvindo dentro de você uma voz: eu entendo, eu te entendo profundamente. Eu te entendo e te acolho. Eu te entendo e te amo. Eu te entendo e te recebo. Essa bolha vai ficando leve e quanto mais você vai ouvindo isso, mais essa bolha vai subindo. Algumas de vocês vão sentir medo, mas eu digo para você: confia. Confia e solta. Experimenta esse amor, experimenta essa leveza. Deixa a bolha subir e vai ouvindo no seu coração: você é amada, você é amada. Todas as partes do seu corpo são lindas, perfeitas, íntegras. Você é amada pelo que você é e não pelo que você faz. Você merece viver todo o prazer no seu corpo. E pequenos formigamentos, pequenos raios, pequenas ondas vão percorrendo pelo seu corpo. Você merece todo o prazer e toda a energia orgástica. Você merece viver a explosão. Você merece viver o abandono do prazer. Você merece viver a pequena morte do orgasmo. E você vai sentindo o seu corpo mais relaxado e mais preparado. E agora você vai ser inundada pela energia prateada que vem da fonte, restaurando sua identidade de ser eterno. O conjunto perfeito entre feminino e masculino, vibrando na manifestação que você escolheu. Você vai se sentindo acolhida, amada e respeitada. O seu corpo está mais relaxado e fluido. E você pode descer agora. Essa bolha começa a descer suavemente, trazendo você de volta para o seu quarto. E você sente um grande alívio. É como se um grande peso tivesse sido tirado. Você pode ir voltando aqui para a nossa realidade. Enquanto isso, eu vou tirar uma carta aqui para você, para mim, do pensamento do coração, da Louise Hay. Vamos lá. Eu vou abrir aqui esse baralho e vou escolher uma carta. Vamos ver. Olha, gente, eu acabei pegando 2 cartas, porque
Revirou, então vou ler as duas, tá bom? Essa revirou no dedo aqui, então vamos ler as duas, pra gente encerrar. Temos aqui: o perdão é uma dádiva para mim. E diz: o perdão liberta-me do passado e permite-me viver no presente. Quando perdoo a mim e aos outros, sou livre. O que isso tem a ver com a nossa sexualidade? Tudo. Todas as experiências dolorosas que nós passamos na infância, na adolescência, todo aquele amor, né, não correspondido ou a traição, tudo aquilo que você sofreu ficou marcado aí no seu corpo, na sua alma. E aí hoje é um convite, né, para esse perdão, para se perdoar também de qualquer coisa que você tenha feito no passado. Muitas mulheres, né, têm problemas com a sua sexualidade por conta de abortos, fazem abortos na adolescência, depois na fase adulta, sentem culpa, não conseguem engravidar. E eu vou ler aqui então pra gente. O perdão é uma dádiva para mim. Muitos de nós vivem sobre uma nuvem pesada de culpa. Sentem-se sempre que estão errados, que não fazem a coisa bem. Estão sempre a pedir desculpas. Olha a donzela aí, gente. Está sempre pedindo desculpa. Não se perdoam por algo que fizeram no passado. Manipulam os outros como outrora foram manipulados. A culpa nada resolve. Se realmente fez algo no passado de que se arrepende, pare de fazê-lo. Se conseguir emendar-se junto aos outros, faça-o. Caso contrário, se não for possível esse conserto, não volte a repetir. A culpa procura o castigo e cria sofrimento. Perdoe-se e perdoe os outros. Abandone suas prisões autoimpostas. Abandone suas prisões autoimpostas. Saia da prisão. Abandone. Perdoe-se. Perdoe o outro. Perdoe-se a si mesmo. Eu acho que o perdão mais difícil é a gente perdoar a gente mesmo. É muito, muito mais difícil. Quando a gente às vezes acha bem mais fácil perdoar o outro do que perdoar a si. E eu te convido hoje a pensar sobre isso. E para terminar, mereço o bem na minha vida. Às vezes, quando nossas mensagens internas nos dizem que não podemos ser felizes, ou quando criamos coisas boas nas nossas vidas e não mudamos nossas primeiras mensagens, fazemos algo para sabotar nossa felicidade. Quando não acreditamos que merecemos o bem, vamos pregar-nos rasteiras. Às vezes magoamos-nos ou temos problemas físicos, como cair ou ter acidentes. Temos de começar a acreditar que merecemos todo o bem que a vida tem para oferecer. Aceitar todo o bem que a vida tem para oferecer. Olhar para o passado, hoje, com todo o conhecimento que eu tenho. Quando eu olho e vejo o que o médico me disse ontem, eu falei assim, mas foi a batida que eu dei na cabeça? Ele falou assim, ninguém fica com a cervical como você tá por conta de uma batida na cabeça. A sua cervical tá assim por uma degeneração de pelo menos 30 anos. Você já tá com 50, então, por conta do seu corpo. Foi assim que o seu corpo reagiu. E aí, conhecendo tudo que eu conheço, conhecendo a psicologia corporal, eu poderia dizer, puxa vida, se eu tivesse conhecido isso antes, se eu tivesse conhecido a psicologia corporal antes, sei lá, quando eu tinha 20 anos, hoje eu não estaria com a coluna assim. Eu já teria me libertado de tantas coisas dessa forma tão rígida de ser. Só que isso seria não perdoar a mim mesma. Eu olho com tanta compaixão para essa menina que passou por tanta dificuldade e não sucumbiu. Eu tenho orgulho de quem eu fui, um bom orgulho. Estar num bom lugar, de dizer assim, eu fiz mais até do que eu podia ter feito com a consciência que eu tinha. Então por que eu vou ficar me condenando? Então hoje eu tenho que lidar com as consequências desses anos em que eu achei que eu necessitava dessa rigidez para me manter firme. Você, qual é o seu problema? Qual é aquilo que você está enxergando hoje em você e que você está se culpando? Poxa, se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse casado com essa pessoa, se eu não tivesse tido filho com tantos anos, se eu não tivesse viajado e ido morar fora com tantos anos, se eu não tivesse largado aquele emprego, quais são esses lugares de arrependimento que te prendem na culpa?
Eu tô te convidando hoje para ressignificar isso. Olhe para cada escolha do passado com alegria, dizendo eu fiz o máximo que eu podia, com o nível de consciência que tinha. E tá tudo bem. Hoje tem consequências nessas escolhas, né? Tem pessoas que passam uma vida inteira sem guardar um tostão, não conquistam nada, ou ganham e perdem. Poxa, mas eu ganhei essa consciência agora, de que agora eu tô me curando, eu tô com 40 anos e perdi todos esses anos, não perdeu nada. Tem pessoas que vão passar a vida inteira e não vão sair da roda viva. E não vão sair dos mecanismos que elas aprenderam na adolescência e na infância. Se agracie, se acarinhe, tenha um fim de semana prazeroso, se dê prazer sexual, né? Se você tem um parceiro, se você tem uma pessoa que você ama, se abra para uma experiência, curta isso. Se você está sozinha, se curta, toma um banho gostoso, vai à praia, sente a vida correndo pelas suas células. Diz tudo bem, tudo que eu vivi até agora, tudo que eu passei, tá tudo certo, tá tudo bem. E você se abraça nesse lugar do tá tudo bem, dizendo assim, ok, então agora eu me perdoo, eu perdoo todo mundo e eu vou seguir a partir daqui. Esse dia que se chama hoje é a sua oportunidade de fazer tudo novo e diferente. Esse é o nosso convite de hoje, tá bem? Um beijo bem gostoso para você, um beijo bem gostoso para todas. Meninas do Bússola, daqui a pouco a gente tá junto, né? Daqui a 2 horinhas, 2 horinhas não, 1h30, 9 horas a gente tá junto, tá bem? E um grande beijo. Ih, eu acho que eu fiz o link para 9h30. Tenho que ver isso. Acho que eu fiz o link errado. Mas pronto. Nós estaremos juntas às 9, tá bom? Um grande beijo. Um beijo para vocês todas que estão aqui. Amanhã, não, segunda-feira, estaremos juntas no Meditando com a Gel. E se você está interessado em saber mais sobre sexualidade, sobre feminino ferido, sobre masculino ferido, coloca no nosso vídeo, tá bem? Interage com a gente, diz lá, eu quero essa semana do feminino. Coloca aí, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus, até daqui a pouco, meninas do Bússola, estamos juntas. Um beijo, meus amores, um beijo hoje, ó. Hoje é beijo coladinho. Beijo.